Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que nós vamos estar disponibilizando à igreja nesses dias difíceis que nós estamos vivendo aí, na saudade tá grande demais, mas nós estamos em nome de Jesus, logo logo estaremos juntos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Por enquanto, nós vamos dando o nosso melhor, aquilo que nós vamos tentando aqui fazer para poder dar continuidade ao estudo, ao ensino, à aplicação da palavra. Veio no coração do nosso pastor, nós fazemos às terças-feiras vídeos, e vídeos esses que eles vão ser uma coisa bem didática, tá certo? É como se nós estivéssemos ali no banco da escola mesmo, e conversando e aprendendo juntos sobre vários assuntos que falam sobre a questão da nossa fé. Então nós vamos falar de coisas históricas, vamos falar da formação do Cânon. Você sabe como se formou o Novo Testamento, né? Como que se formou o Antigo Testamento, o que é a Septuaginta, né? O que são, da onde vieram os anabatistas, tudo isso daí são coisas que envolvem nossa fé. E nós vamos falar isso num vídeo próximo, tá bom? Hoje nós resolvemos falar sobre uma questão muito importante, que é a questão do contexto e da interpretação. Então isso é muito importante, porque isso vai somar no teu dia a dia. Mas antes vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, na Tua presença estamos e queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos mais uma vez. Nesse momento, seja a Tua palavra, Senhor, falada e seja a Tua voz ouvida. Que nós possamos juntos caminhar e aprender com base no que o Teu Espírito tem a nos ensinar. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos? Vamos caminhar juntos, o caminho é muito bonito, tá bom? Nós vamos falar aí sobre uma série de coisas e passo a passo, vamos devagar para a gente poder juntos chegar ao denominador comum aí, tá certo? Olha, como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre contexto, hermenêutica e exegese. Bom, pode parecer estranho o nome, né? Hermenêutica, exegese. Quer dizer, eu já até ouvi isso falar algumas coisas aí na igreja ou nas igrejas, mas eu não sei muito bem o que é isso. E vocês vão ver que não há nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? É mais uma coisa que nós vamos pontuar para chegar aí a somar na aplicação da palavra, tá certo? Vamos aprender aqui algumas coisas muito importantes. Vamos começar então. Ignorar o contexto é correr o risco de ensinar e aprender coisas que a Bíblia nunca quis dizer. Olha aí que importante. Então nós estamos falando aqui, ignorar o texto é correr o risco de ensinar e aprender coisas que a Bíblia nunca quis dizer. Né? A gente sabe aí que as pessoas até já ouviram dizer com certeza que quando você fala de um pedacinho do texto e quer colocar alguma coisa sobre aquilo, né, sem analisar o contexto, é arrumar pretexto para viver. Quem nunca ouviu isso, né? Então qual é a importância da gente analisar o contexto? Nós vamos estar vendo isso daqui, muito importante, tá certo? Vamos lá. Muitas heresias surgem pela falta de acuidade no que se refere aos textos bíblicos. Podemos, por exemplo, olha aí, nós já vamos entrar no exemplo já. Muitas heresias surgem pela falta de acuidade, né, de cuidado, de aplicação, quando se refere à interpretação dos textos bíblicos. Nós podemos, por exemplo, olha aí, ó, dizer que Deus não existe. Que isso, Guedes? Pois é, irmãos. Nós podemos, se a gente não analisar a Bíblia de uma maneira correta, haverão pessoas que vão dizer assim, olha, Deus não existe. Quer ver? Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha o que a Bíblia vai dizer aí, ó. Esta é uma frase que está na Bíblia. Salmos 53, versículo 1. Olha o que diz aí, ó. Que se analisada fora do contexto, passa uma ideia totalmente errada do que a Bíblia ensina. Vamos analisar o versículo. Olha só, nós dizemos o seguinte, se a gente não analisar o contexto, não é? A gente vai estar arrumando pretexto para viver. E se a gente faz isso, a gente pode inclusive falar coisas, ensinar e aprender coisas que a Bíblia não quer dizer aquilo. Então, com base num pretexto, eu posso dizer assim, olha, a Bíblia diz que Deus não existe. Isso realmente está escrito na Bíblia. Vamos analisar? Olha aí, ó.
Disse o nécio em seu coração: Deus não existe. Olha só, vou repetir. Disse o nécio em seu coração: Deus não existe. Tem se corrompido e... Vou aqui, ó. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Olha aí, isso está escrito no livro de Salmos, capítulo 53, versículo 1. Observaram? A pessoa pode pegar uma frase da Bíblia e colocar diante daquela frase ali a sua base de argumentação. Ela fala o seguinte: está escrito na Bíblia que Deus não existe. E realmente, está escrito no Salmos, capítulo 53, versículo 1. Só que isso é analisar um pequeno pedaço. Se você não contextualizar isso, você vai errar fielmente, vai errar fatalmente, não é? Porque, como nós dissemos, a palavra vai dizer aí, ó: disse o nécio em seu coração. Disse o nécio em seu coração: Deus não existe. Então aquilo que a Bíblia está querendo dizer, se nós temos que olhar ali em todo, em volta, tudo aquilo que o texto está dizendo para a gente poder compreender. Tá certo? Olha aí, ó. Vamos a mais um exemplo. Deus não ouve a pecadores. Essa frase aqui a gente escuta bastante, né? O nosso pastor fala bastante ela. E é interessante que quando o pastor fala essa frase, ele logo contextualiza. Vocês já perceberam? Ele fala logo assim, olha: Deus não ouve a pecadores. Mas qual pecadores que Deus não ouve? Não é isso? Não é verdade? Todo mundo lembrou, né? Por que o pastor fala logo da contextualização desse versículo? Porque falado ele isoladamente, ele pode passar um princípio errado. Porque Deus ouve a pecadores. Nós somos pecadores. Mas qual pecador que Deus não ouve? É o pecador, né, impenitente. É aquela pessoa que não se arrepende. É aquela pessoa que não se volta para Deus. Então, eu posso dizer que está escrito na Bíblia: Deus não ouve a pecadores. E está escrito. Só que existe um contexto para essa questão. Só observar aqui que quando Jesus ele ouviu isso daqui, ele ouviu isso dos fariseus. E os fariseus, eles falaram aquilo como que acusando a Jesus. Eles falaram que assim, olha, vamos ver agora o inteiro? Olha o que vai dizer aí, ó. Vamos analisar o versículo. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Então eu posso entender que esse versículo está correto. Eu posso dizer: Deus não ouve a pecadores. Mas se essa pessoa, né, se esse alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Por isso que o pastor gosta de contextualizar rapidamente. Deus não ouve a pecadores. Qual o pecador que Deus não ouve? O impenitente, a pessoa que não é temente, a pessoa que não valoriza as coisas de Deus. Mas nós podemos aí, se pegarmos essa frase fora de contexto, passar e aprender algo equivocado. Vamos dar continuidade? A igreja está entendendo? Então vamos lá, vamos seguir juntos aí. Olha aí, ó, hermenêutica e exegese. Aí quando nós ouvimos isso daí, a gente pode falar: ih, Guedes, complicou tudo. Esse negócio de hermenêutica e exegese é meio complicado. Não, na verdade não. Se a gente for parafrasear aí, a gente vai ver que é uma coisa muito tranquila. E que todo mundo na vida pratica hermenêutica e exegese. Você quer ver? Hermenêutica nada mais é do que a interpretação. Então na vida todo mundo interpreta uma série de coisas. Às vezes as pessoas interpretam de maneira correta e às vezes interpretam as coisas de uma maneira equivocada. Então, quando nós aprendemos sobre a interpretação bíblica, a maneira correta de se olhar a palavra do Senhor, deixando que o Espírito atue, né, em nossa vida e nós nos aplicarmos aos estudos da sua palavra, então a gente vai fazer isso de maneira correta, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para os irmãos. Uma pessoa, quando ela chega em frente a um sinal de trânsito, quando ela olha ali o verde, o vermelho e o amarelo, ela sabe o que aquilo está querendo dizer.
Não é verdade? O que ela está fazendo na verdade? Ela está interpretando um sinal. Ela está olhando para aquele sinal e interpretando. Se está verde, eu posso seguir. Ou, por exemplo, quando uma pessoa para com o carro em frente a um triângulo na rua, o que aquele triângulo está querendo dizer? Bom, triângulo pode ser várias coisas. Pode ser uma coisa religiosa, pode ser uma questão de matemática, de álgebra, de trigonometria. Mas, quando aquele triângulo está na rua indicando para um motorista, ele já interpreta que aquele triângulo quer dizer dê a preferência. Então todos nós praticamos interpretação na vida quando olhamos alguma coisa que necessita ser interpretada, tá certo? Então nós vamos dar continuidade e nós vamos ver aí, ó. Há vários tipos de hermenêutica e exegese. Então nós sabemos aí que há vários, tá? Nós temos a contextual, a popular, sociológica, a histórica crítica, a histórica crítica contextual. Então tem vários tipos, né, mas não é sobre isso que nós vamos nos ater no nosso estudo. Só falamos para saber que há vários tipos, tá certo? Nós vamos ater a hermenêutica bíblica, tá? Então nós precisamos aí saber, ó, qual a diferença entre hermenêutica e exegese. Se a gente for falar assim de uma coisa muito simples, muito tranquila, a gente vai dizer assim, ó, hermenêutica é a interpretação do texto a partir do texto. Então, quando eu leio o texto, eu vou analisar o texto, o contexto, o que aquilo está querendo me dizer. E a exegese, ela vai ser a classificação da palavra, na sua forma gramatical, na sua forma sintética. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, isso nos ajuda muito a gente entender sobre várias coisas que a gente vai nos debater aí durante uma leitura da palavra. E não se desliga não, que está chegando aí a parte principal do nosso estudo, tá certo? Vamos lá. Olha aí, ó. Quais são os princípios básicos da hermenêutica? Inclusive nós já falamos isso na nossa EBD, uma vez que nós estávamos conversando, nós falamos aí sobre isso. Então vamos aí a 3 princípios básicos, né? Um texto sempre é interpretado a partir do contexto de quem o interpreta. Então, o que ela está querendo dizer ali? Que um texto sempre é interpretado a partir do contexto daquele que o interpreta. Ou seja, o que a palavra está falando para nós nos dias de hoje. Então, quando eu leio, há um contexto em minha volta. Por exemplo, quando a palavra fala que os carros seriam como tochas de fogo e se amontoariam pelas praças, quando o escritor disse isso, ele não tinha na mente dele que os carros seriam como os carros de hoje. Mas quando eu hoje olho essa palavra, eu sei o que ele está dizendo. Mas aquela palavra fez sentido também para ele dentro do contexto dele. Então o texto ele sempre é interpretado a partir do contexto daquela pessoa que está interpretando. Tá certo? Vamos dar aí, ó, continuidade. A segunda vai dizer assim, ó. Essa interpretação vai envolver vários textos com parentescos temáticos. Ou seja, às vezes para você estar ali estudando a palavra e você quer uma ampliação daquilo dali, você quer ir além, essa interpretação ela vai envolver vários textos, né, que tem o mesmo tema, que tem o mesmo discurso sobre aquele assunto. Então a interpretação ela vai envolver vários textos, tá? E por último, mas não menos importante, a interpretação nunca é repetição do texto. Então, por exemplo, quando eu olho o texto, interpretar não é apenas ler o texto. Não, interpretar é você saber o que o texto está dizendo para você, o que aquelas palavras estão dizendo para você. E nós falamos isso, inclusive, da questão do princípio. O princípio ele é o quê? Ele é a palavra escrita, mas mais do que a palavra escrita, ele é a alma do discurso, ele é a moral do assunto, o que aquele texto escrito diz para mim, né, fora das suas linhas, o que ele se aplica na minha vida, tá certo? Então vamos dar continuidade aí. Para nós fazermos uma interpretação do texto, precisamos praticar a exegese das palavras. Com isso, entender
o que o texto está realmente dizendo. E isso daqui é fundamental, né? Para que a gente faça a interpretação do texto, muitas das vezes a gente vai se colocar diante de palavras que nós precisaremos olhar para elas e falar, bom, o que essa palavra significa? Por que essa palavra está no plural? Por que essa palavra é um... Por exemplo, quando nós falamos assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente se atém às vezes ao fato da palavra principal, que Jesus está dizendo que é o caminho, verdade e vida. Mas existe aí um artigo muito importante, o artigo definido primitivo e singular, que ele vai dizer, Jesus é o caminho. Observaram? Jesus é a vida, ou seja, não há outro. Esse artigo definido, ele vai justamente me dizer que só há um caminho. Então olha como é que é importante nós fazermos a análise também sintética, gramatical do texto que nós estamos trabalhando, tá certo? Vamos dar continuidade, daqui a pouco vamos entrar nos exemplos, aí o negócio fica bom, né? Vamos lá. Precisamos, né, aqui falar sobre a questão do hebraico. Olha aí, ó, que possui várias variantes de significados para uma mesma palavra. Então, observa bem, a Bíblia, ela foi escrita o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Então, quando nós vamos fazer uma interpretação do texto, nós precisamos considerar que as palavras em hebraico, ela tem várias variantes para uma mesma palavra. E isso daí vai enriquecer demais a maneira com que você vai estudar e olhar a palavra. Às vezes a palavra você está olhando, você fala, tem algo aí que eu estou querendo ir além. Mas é justamente isso, porque o hebraico, não é? Ele tem várias variantes para uma única palavra. E agora nós vamos começar aí com os exemplos que os irmãos vão ver. Ó, vamos a alguns exemplos. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Isso está lá em Gênesis 6:6, não é? Aí vai embaixo, vai dizer, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Mas olha o que vai dizer em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Guedes agora confundiu, porque um texto está dizendo que Deus, ele arrependeu-se de ter feito o homem. E no texto de baixo, ele vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. E agora em Números, está dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então vocês estão vendo como é necessário nós entrarmos na interpretação, e por isso aqui que nós falamos a questão do hebraico. Por quê? Porque uma mesma palavra, há várias variantes para ela. Então nós vamos resolver essa questão aqui agora, e eu sei que os irmãos já sabem, mas vamos aí somar ao nosso estudo, tá? Precisamos analisar, né, dentro do contexto, as variantes da raiz da palavra. Olha aí, ó. Arrependimento. Não foi o que o Senhor disse lá? Arrependo-me de ter feito Saul rei. Né? Arrependeu-se o Senhor de ter feito homem? Olha aí, ó. Arrependimento. Raiz primitiva. Naham. Que significa suspirar, respirar fortemente, estar pesaroso, apiedar-se, consolar, né? Lamentar, entristecer, sentir pena. Então vocês observam que quando nós olhamos o texto em hebraico, né, que é como a palavra de Deus foi escrita no Antigo Testamento, a palavra usada para arrependimento, ela é o quê? Naham. E Naham significa o quê? Suspirar, respirar fortemente, estar pesaroso, apiedar-se, consolar, lamentar, entristecer, sentir pena. Então, quando nós olhamos o texto, basta eu entender que aquela palavra em hebraico, ela tem vários significados, tá certo? Então vamos ver aí como é que a gente resolveria essas questões? Podemos concluir, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Bom, como Naham tem vários significados, um deles é o quê?
entristeceu-se. Quando a palavra ali, ela está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a palavra arrependimento ali, o autor coloca para o nosso entendimento. Mas a palavra na raiz primitiva, ela tem vários significados. Então o que nós podemos entender com a palavra arrependimento? Então, arrependeu-se, entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Viu como é que é interessante nós nos aplicarmos aí na questão da interpretação, de estudar a palavra, palavra por palavra, como isso é importante? Vamos a mais um exemplo? Arrependo-me de haver posto Saul como rei. E a palavra Naham, que nós vimos, é o quê? Um dos significados de lamentação. Olha aqui, ó. Arrependo-me, lamentou-se. Deus, ele se lamentou de haver posto a Saul como rei. Mas qual é a palavra que está lá? Arrependimento. Por quê? Porque nós precisamos de uma palavra no nosso português que falava sobre isso. Então, nós precisamos entender que aquela palavra ela tem vários significados. Tá dando para entender? Vamos junto? Vamos ampliar aí o nosso conhecimento, né? Vamos ao último exemplo. Olha aí, ó. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Olha só que interessante. Esse aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro versículo da Bíblia, né? Onde diz aí, ó, no princípio criou Deus, né? Berashit, Bará, Elohim, não é isso? No princípio criou Deus. Olha só que interessante. Quando nós olhamos isso, eu destaquei ali algumas palavras. Podemos fazer isso com todas as palavras. Cada palavra tem um significado. Por exemplo, no princípio. No princípio, né? Nós sabemos ali que no hebraico é Berashit. Esse Berashit, ele tem uma série de significados para ele. Então eu peguei apenas uma palavra de cada versículo, né? Do 1, do 2 e do 3 para a gente poder entender. Então vamos lá. No princípio criou. Olha aqui, ó. No princípio criou Deus. A raiz primitiva é bará. No hebraico, a raiz primitiva para criou é bará, que significa criar, trazer à existência, quando Deus for o sujeito desse verbo. Ou seja, o verbo bará, como está lá no hebraico, ele vai justamente falar, trazer à existência algo que não existe. Então esse bará, ele é utilizado outras vezes na Bíblia, mas apenas quando Deus é o sujeito, ele se aplica em trazer à existência aquilo que não existe. Observaram? Então é muito importante nós entendermos que as palavras em hebraico, ela tem uma variante muito grande, tá certo? Vamos dar continuidade? Olha aí, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A expressão hebraica para pairava é merachef, né? Que vem da raiz primitiva raaf, que significa demonstrar intensidade, mover-se, decidir fazer algo. Então quando nós olhamos aí a palavra, olha o que vai dizer lá. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então quando nós olhamos a palavra pairava, a gente pode só entender, o Espírito de Deus estava ali. Ele estava ali por cima. E nós podemos nos aprofundar, porque algumas traduções já vêm com texto assim, e o Espírito de Deus se movia, não é isso? Por que eles colocaram isso? Porque a palavra merachef em hebraico significa também o quê? Aqui, mover-se. Tá certo? Então, algumas traduções já vêm dizendo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é interessante que a palavra merachef, ela vem o quê?
ela vem de uma raiz primitiva, Ra'af, que significa demonstrar intensidade. Então Deus ele estava agindo sobre aquela situação. A coisa ali era intensa. Aí, olha só que interessante. Esse pairava também poderá ser o quê? Decidir fazer algo. Então, quando fala que o Espírito de Deus pairava, ele estava a decidir fazer alguma coisa. Olha que interessante, não é verdade? Muito interessante, porque naquele momento a gente sabe que isso se encaixa perfeitamente, primeiro porque é o significado das palavras. São uma palavra para vários significados. Aí nós entramos no versículo 3, que vai nos deixar aí com a faca e o queijo na mão, porque ele vai dizer assim, ó: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no momento que a gente fala e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, eu posso dizer que ele se movia. Tá certo? Deus ele estava em intenso trabalho ali. Ele também estava a decidir fazer alguma coisa. E ele realmente fez, porque logo no versículo seguinte ele disse: e disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus estava a decidir fazer algo e fez esse algo, né? Ele disse, haja luz. Aí nós também vamos a trabalhar aqui, ó, na questão do haja, né? A expressão hebraica para haja é ri. Não sei se eu estou falando essa palavra correta, tá? Essa aqui eu não vi a pronúncia dela, mas acho que é ri, que vem da raiz primitiva, ra'an, que significa existir, vir a ser feito, aparecer. Então olha aí que interessante. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós estamos vendo que os estudos eles vão se ampliando. Por quê? Porque na medida que nós vamos olhando para a palavra e se aplicando ao estudo, a Bíblia diz assim, ó: aprendei e continuai a aprender, conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor. E isso nós só fazemos através de intimidade e estudo da sua palavra. E eu não estou falando de estudo teológico, da gente sentar lá no seminário, não, também é isso. Mas nós estamos falando na aplicação. Então, querido, você, nesse momento que participou desse estudo, quando você parar aí, pegar a tua Bíblia para ler, estude com empenho, com aplicação, ó. Nada em sua volta pode te atrapalhar. Pega um momento, faça a tua devocional. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nesse versículo aqui, ou o que o Senhor tem para falar comigo nesse versículo. Então, isso não vai às vezes ser como uma coisa que de repente vai cair na tua mente. Não, às vezes vai ser uma aplicação. Você vai estudar e você vai vendo o que o Senhor vai falando ao seu coração. Esse foi o nosso primeiro estudo, foi um estudo bem didático, bem tranquilo, para a gente poder ver aí sobre a questão do contexto, que é importante, não é? Da hermenêutica, que é a interpretação daquilo que nós fazemos, e da exegese, que nos ajuda justamente na interpretação do texto, quando estudamos o significado gramatical e sintético das palavras. Espero que esse vídeo possa somar na sua vida. Você continue participando conosco, nós vamos falar sobre Canon, nós vamos falar sobre formação da igreja, vamos falar de Septuaginta, e vai ter muita coisa aí pra gente poder falar, tá certo? Deus abençoe a todos, vamos juntos aí caminhar nesse caminho bonito que é o estudo da palavra de Deus.